Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais uma programação da Igreja Batista Central da Adoração. É com muita alegria mesmo que estamos aqui para compartilhar com todos vocês um pouco da nossa programação e, inclusive, mostrar para vocês como é que nós trabalhamos, como que Deus tem nos falado ao coração, como nossa juventude tem se comportado, o nosso perfil, a nossa identidade. É sempre uma alegria para nós esse dia de trazer para vocês parte do culto que celebramos a cada domingo. Sejam bem-vindos. Minha intercessão é que vocês sejam abençoados com os louvores, testemunhos e a palavra de Deus. Ivana Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades têm com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa.
Deus. Um texto muito difícil, mas eu vou ter que dar um título no decorrer da ministração, para que nós possamos fazer algumas aplicações e sermos realmente abençoados nesse texto. Nós estivemos falando, entrando num momento muito gostoso, eu me diverti bastante, pois pensava em alguns detalhes. Durante 3 capítulos, que foram 6 domingos que falamos somente de pecado, a igreja esvaziou consideravelmente. E nós entramos assim para falar sobre justificação, e foi 2 domingos assim, o povo estava aqui para ouvir sobre justificação, foi muito bom. Domingo de ceia faltou pelo menos uma bandeja de carnes, e o domingo seguinte também foi bênção demais. Mas é sempre muito mais prazeroso ouvir falar sobre justificação, sobre nossos pecados, né? Nossos pecados é um pouco confuso, né? Ouvir falar deles, mas é bom falar dos nossos pecados para que possamos tratá-los, amados. Esse é o interesse no voto de Deus, tá bom? Então eu quero começar aqui do versículo 12 em diante, né? Capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E de tanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Note que Adão começa a aparecer na nossa história. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o texto está dizendo que Adão é uma pré-figura daquele que havia de vir. A pré-figura, uma figura antecipada de Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, observe essa expressão, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas quando abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos ao Pai. Bom Deus e poderoso Pai, diante da Tua palavra nós estamos, nos curvamos e Te adoramos. É Tua igreja, é Teu povo, é Tua glória, é Teu altar, é Tua palavra. Seja honrado no nosso meio, Senhor. Nos colocamos na dependência do Senhor totalmente. Fala-nos edificando a Tua igreja e ensinando-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro momento desse capítulo, nós falamos no domingo retrasado, falando sobre os benefícios da justificação, que foram muito claros, vale a pena nós mencionarmos. No versículo 1, a paz com Deus. Você passa, acaba aquele tempo de inimizade com Deus, aquele tempo onde Deus estava afastado de ti e você afastado de Deus. Essa palavra vai ser fortalecida no versículo 11, aí a reconciliação, houve uma reconciliação. Então, quando você entra no período de justificação é um ato, quando o Senhor te justifica, te isenta de qualquer mancha do passado, você retorna à paz com Deus. No versículo 2 aí, você passa a ter acesso pela graça. Que coisa mais tremenda, você ter acesso ao Pai Celestial. No versículo 2 ainda, esperança da glória de Deus. Quantas pessoas nós mencionamos uma série de ilustrações, pessoas angustiadas, com medo da morte, mas de repente você passa a ter esperança da glória de Deus. No versículo 6 aí,
porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelo ímpio. Versículo 9: logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Então a justificação nos liberta também da ira do Senhor. A ira do Senhor. Quando nós pegamos essa segunda parte do capítulo 5, é bem difícil. É bem difícil porque vai nos falar sobre dois reinos. No versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. É desse versículo que nós trazemos um estudo, que quando eu aplico em sala de aula, outro domingo eu também trouxe aqui, na outra segunda-feira eu tentei definir isso para o grupo do Desafio a respeito, note bem, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. Quando eu falo sobre pecado no singular, pecado no plural, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. É por isso que a criancinha, quando ela já nasce, ela necessita de Jesus. Porque note que esse pecado que originou de um só homem, que vai agora transcorrer a história desse homem, ou a família desse homem, ou a autoridade espiritual desse homem, que é Adão, passou a todos os homens. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que significa desse versículo? Sai a tese, a doutrina de que nós já nascemos em pecado. A Bíblia afirma claramente que um homem pecou, esse homem é Adão. Esse pecado passou a todos os homens, então todos pecaram, ainda que você nunca cometeu nada na sua vida. Você nasceu, você já traz consigo a semente do pecado. É como se eu trouxesse aqui, até pensei quando li esse texto esses dias, pensei, vou levar uma semente de laranja. Pensei, vou levar para o púlpito no bolso, mas não trouxe. Uma semente de laranja. Se você pega uma semente de laranja e você pega assim, é só uma semente. Mas se você plantar aquela semente e ela germinar, ela brotar, ela frutificar, dentro dessa semente estão ali contidas de uma maneira milagrosa todas as folhas que ela vai ter. O gene dela está ali, está dentro daquela semente. Quando você nasce, você já traz em si toda a sua natureza pecaminosa. Você acabou de nascer, é a coisa, segundo a sua mamãe, é a coisa mais linda do mundo. Mas você já traz a condenação em si, como se fosse uma única semente. O que é estar no mundo de Adão? O que é estar no mundo de Cristo? E no mundo de Adão, no versículo 16, como nós lemos, traz condenação. Se você decidir ainda hoje permanecer no mundo de Adão, tudo que você vai receber é condenação. Existem mais algumas coisas que eu vou discorrer. Mas se você tomar uma decisão hoje de passar para o mundo de Cristo, no verso 16, você tem um dom gratuito. Um dom gratuito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. No mundo de Adão, você vai encontrar a morte, que é o verso 17. E no mundo de Cristo, aí no verso 17, você vai encontrar a vida. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais, depois vamos falar do muito mais, que é o mundo de Cristo, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É como se nós pegássemos um dos versículos meus prediletos, talvez o versículo que eu, no meus primeiros dias de conversão, mais de Bíblia para encontrar. Deuteronômio 30, versículo 15. Eis aqui te proponho a vida e o bem, a morte ou o mal. No verso 17 ele está falando assim: existem dois mundos, o mundo da morte, que é o de Adão, o mundo da vida, que é Cristo. Qual mundo você escolhe? Diz o versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio. Vês aqui a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua casa. O que você escolhe hoje? O mundo de Adão ou o mundo de Cristo? O mundo de Adão te traz morte. O mundo de Cristo te traz vida. E esse mundo de Cristo ele foi conquistado na justificação. É o que nós estamos tratando, o dom da justiça, no versículo 17. Existe o mundo da ofensa e o da justiça, versículo 18. Pois, assim como por uma só ofensa, olha o mundo de Adão, uma ofensa. Que quando você vê um irmão ofendendo o outro, uma esposa ofendendo o marido ofendendo a esposa, o patrão ofendendo o seu subordinado, que mundo que esse povo está vivendo? Esse não é o mundo de Cristo. No mundo de Cristo, o Senhor nos ensinou claramente: se alguém te dá no rosto, dê o outro lado.
Você tem dado o outro lado? Que mundo você vive, o de Adão ou de Cristo? No mundo de Adão, só ruína. Paulo está tentando falar aqui 3 capítulos falando assim: o salário do pecado é a morte. Mas agora Cristo vem justificar e vem mudar a tua história. Cristo vem justificar, vai restaurar a tua paz com Deus. Você vai voltar a ter comunhão com Deus. Você vai ter acesso pela fé. Você vai ter a esperança da glória. Você vai ter a alegria das tribulações. Quando você no capítulo 3, no versículo 3 aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Esse gloriar-se aqui no grego significa regozijar-se. Vamos ter alegria nas tribulações. No mundo de Adão vem a luta sobre a sua vida, você fica capengo, desanimado, você fica corcundo, está pesado o fardo, você não suporta, você não olha nos olhos dos irmãos, você não dá paz ao Senhor, você não ora, você não lê Bíblia. No mundo de Adão, a tribulação te destrói, mas no mundo de Cristo, ela te levanta. Ela te levanta, porque você sabe aonde você está firmado. Você está firmado na rocha. Você está firmado na rocha. Esse é o mundo de Cristo. Isso que Paulo vai construindo, isso que Paulo vai nos falando, isso que Paulo vai nos ensinando, meus irmãos. Deus não tem prazer na tua tristeza, Deus não tem prazer na tua angústia. Deus quer mudar e mudar a tua história, mas nós não podemos fazer aliança com o mundo. Os valores do mundo não nos importam mais, não nos interessa mais. A alegria que o Senhor quer te dar é abundante. É abundante. E o Senhor, a vida, Ele é muito mais. Ele é muito mais. Ele se é o Deus do muito mais. Não vai faltar alegria, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar a paz no teu lar, não vai faltar o conforto de Deus no momento quando você não entender situações que Deus está preparando. Quando a gente laça pela corda, dói, claro que dói todos nós, mas não vai faltar entendimento, porque Ele vai te ensinar que o que Ele está fazendo, ainda que você não entenda, é para a glória dEle, é para a tua vitória, é para a tua vitória. É isso que Deus está fazendo, porque nosso Deus, Ele é muito mais. É esse que é o nosso Deus. Quando Adão vai construir no capítulo 5, fala assim: olha, que coisa mais tremenda é você ser justificado pelo sangue de Jesus. Você está fora da ira do Senhor. Te vejo nos momentos de dor, te vejo na noite, quando na vida o sol se põe, tu és a luz. Te vejo no sorriso e no amor, te vejo em meus planos, vejo tuas mãos guiando-me,
Vieira, projetos de formatura para todos. Agora, colégios, escolas, faculdades têm com quem fazer toda a cobertura de suas formaturas e colação de grau. Oferecemos serviços fotográficos, filmagens, becas, canudos, faixas, decorações de mesa, som e muito mais. Fones 32373650 ou DDD 11 6578 1642 e também 21165260. Ivana Vieira, tranquilidade e garantia na hora em que você mais precisa. Estamos chegando ao término de mais uma programação da Igreja Batista Central de Adoração. É com muita alegria mesmo que nós temos o prazer e o privilégio de dividir o nosso trabalho, aquilo que Deus tem dado para cada um de nós, com todos vocês. Queremos aqui estender um convite, faça-nos uma visita. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, se você não tem uma igreja para congregar, não está debaixo da autoridade de um pastor, venha estar conosco, venha caminhar conosco, estamos de braços abertos para recebê-lo e queremos cuidar de você e abençoar a sua vida. Faça uma visita, estamos aqui na Bernardino de Campos, número 89, Vila Belmiro, Santos. Hoje nós estivemos falando justamente sobre o mundo de Adão e o mundo do muito mais. Uma palavra que o Senhor nos deu de Romanos capítulo 5. E Jesus Cristo, Ele é muito mais. E em Jesus Cristo, o teu casamento é muito mais, o teu trabalho é muito mais, tua saúde é muito mais. A graça de Deus na sua vida torna a tua paciência, teu amor, os teus sonhos muito mais. É isso que Deus pode fazer. Quando o Senhor Jesus nos disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, o Senhor estava dizendo justamente isso. Quando o Senhor nos disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, essa promessa que Deus tem para cada um de nós. Louvamos a Deus pela palavra do Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua companhia, pela tua intercessão, pela sua audiência. Eu quero estar orando, pedindo que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Ó Pai de amor, Deus de bondade, Deus de graça e misericórdia, eu glorifico ao Senhor, eu agradeço ao Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Agora, Deus, eu peço que o Senhor visite cada telespectador, cada um que nos assiste, que ora, que nos ajuda, que nos abençoa, que intercede por nós. Seja na vida dos teus filhos, abençoando seus sonhos, seus lares, casamentos, ministério. Ó Deus, que o Senhor seja o Deus do muito mais na vida de cada um dos teus servos. Assim oro, abençoando-os e por eles intercedendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima programação, se Deus quiser.